O seguinte, primeiro, deixa eu falar uma coisa. Primeiro, eu tenho tive o privilégio de ter alguns grandes professores, né, como o Nelson, o Gastão, o Igor, a Aide e o Luiz Cecílio. O Luiz Cecílio é um cara que lá no final da década de 70, no começo da década de 80, me iniciou tanto o Luiz Cecílio e o Saulo, que é secretário de administração aqui hoje, me iniciou tanto na minha vida política, no Partido Comunista Brasileiro na época, quanto na minha vida profissional, como médico, como estudante de medicina na Unicamp naquela época, né? Então, assim, puta, super legal, um monte, décadas depois, né, Luiz? Ver você que está tendo uma grande trajetória aí dentro do SUS e é um dos atores mais importantes aí na construção do SUS, né? Está aqui com a gente fazendo essa conversa. Então, sem mais delongas, eu queria colocar o seguinte: já há algum tempo eu tenho falado o seguinte: hoje o gestor da Secretaria de Saúde, o gestor assim, desde o secretário, diretor, coordenador distrital, coordenador de unidade, né? Ele muitas vezes tem se colocado, tem sido um cara que se vê entre duas situações, principalmente secretário. De um lado, um promotor que fala para ele assim: ó, se você não fizer isso em 24 horas, você está preso. De outro lado, um procurador que fala para ele assim: se você fizer isso em 24 horas, você está preso. Sabe? Então, assim, essa contradição, que acho que vem muito de uma nova cobrança que vem sobre a gente dentro da sociedade brasileira, é uma coisa extremamente preocupante. Tanto do ponto de vista do nosso principal objetivo, que é a defesa da vida, como muito bem colocado aqui pelo Luiz Cecílio, né? Quanto do ponto de vista das nossas ambições enquanto trabalhadores do SUS. Eu acho que aqui, sem exceção nenhuma, todos nós dedicamos a vida a isso. Podemos até ter outras incursões na sociedade do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, mas o grande ofício nosso é SUS, é construir SUS, é trabalhar em defesa da vida. E hoje a gente vive nessa lógica gerencialista que você colocou, que muitas vezes é extremamente deletéria em relação ao nosso principal objeto, que é contra-hegemônico, que é a defesa da vida, que é a construção de uma política pública. Eu, assim, acho que a gente vai ter que conversar muito a respeito disso em vários momentos. Não é uma pergunta, é uma colocação, não é uma pergunta que tem uma resposta. Aí, assim, qual que é o comportamento da gente nessa situação? Qual que é o comportamento, né? Vamos nos dobrar? Vamos partir para o gerencialismo? Vamos partir para contratos de metas? Que eu não estou falando contra contrato de metas, mas eu sou contra a forma como muitas vezes nos é cobrado que a gente tem que... Daí eu estou falando de Ministério Público, estou falando de Tribunal de Contas e da própria sociedade, né? Que muitas vezes nos impõe isso. Deixe de lado um pouco a questão da defesa da vida em si como mote e parta para uma estrutura mais gerencialista. No bojo disso vem privatização, no bojo disso vem terceirização e todas outras mazelas que a gente tem acompanhado. Então eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui conversando com a gente. Aí o pessoal da fila... Bom dia, Cecílio, seria um prazer ouvir. Eu queria te confessar para vocês que eu comecei trabalhando com o Cecílio e nós fomos, eu, ele, a Aide particularmente, construímos instrumentos gerencialistas de contrato de metas, indicadores, 20, 50, 60, e batalhamos muito em cima desses instrumentos. Você foi ver? Você, eu, dos anos 80. E não estou lembrando isso. Dos anos 80, tá, 89, etc. E não estou dizendo isso para acusá-lo de ser gerencialista e estruturalista. Mas para dizer que você evoluiu muito mais que eu, porque eu continuo ainda bebido da ideia que é possível, assim, e assim, transitando assim nesse campo de dizer assim, eu me considero um povo natureza bastante, ou quero ser muito libertário, mas fico pensando
Quando a gente fala em mudança, quer mudar em direção a quê? Tá certo? Eu tenho lá a minha concepção de mudança, de muita liberdade, de muita transgressão, eu diria quase de anarquia, etc. Mas quem me garante que este é o melhor dos mundos? Então, quando eu utilizo da IP ou de qualquer outro dispositivo que estou propondo fazer mudanças nesta direção, eu tenho a certeza, para mim, tá cá para mim, que eu estou fazendo a mudança na melhor direção. Tá certo? Será se é verdade? Esta é a melhor direção para a sociedade? Então, eu estou querendo dizer o seguinte, também não é a IP ou qualquer outro dispositivo que nós queiramos utilizar para construir um mundo que eu acho que é muito melhor, tá certo? Também tão autoritário quanto é um instrumento de gestão desse tipo contrato de meta, essa é uma questão. Tá certo? Também não é tão autoritário quanto, essa é uma questão. A segunda questão é, e tem apostado nisso, nessa coisa antropofágica, é possível, acho, penso, e continuo pensando assim, vamos ver se a gente vai dialogando nisso, utilizar-se desses instrumentos estruturalistas, gerencialistas, digeri-los e sim apontar algumas coisas que a gente quer na direção da construção da defesa da vida. Então eu quero dizer o seguinte, e pode ser autoritarismo da minha parte, eu diria até que é possível construir o movimento sanitário nessa direção que nós queremos, que pode não ser a direção mais adequada, tá certo? Também só na base de uma discussão tão libertária que deixa que o outro que não quer esta construção prevaleça, tá certo? É correto isso? Ou seja, eu não estou dando de barato que eu tenho que entrar numa disputa de uma maneira tão cor-de-rosa que o outro já começa quase ganhando a disputa. Não sei se está claro os questionamentos, mas me parece que são... Gostei do cor-de-rosa. Bom, é bom ouvir o Luiz, fazia tempo que eu não ouvi o Luiz. Agora estamos em outra unidade de saúde do Paraná também, experimentando outras experiências, bem há pouco tempo. E ontem a gente teve a nossa EP lá na Sul, e uma das coisas do nosso grupo que eu coloquei como um dilema, e você trazendo com propriedade, trazendo autores, inclusive, e fazendo essa repensar essa prática, foi que eu trouxe que hoje a gente precisa de novos instrumentos gerenciais, diferentes dos que a gente tem de bagagem. E aí me lembrei de um livro nesse momento, quando os novos atores entram em cena. Né? Então, incluir esses novos atores nesse novo modelo gerencial e entre esse equilíbrio entre o gerencialismo e uma nova forma, que eu acho que não é só democrática, mas é uma construção de uma nova sociedade a partir de pessoas com maior autonomia. Hoje, autogoverno, ainda continuo pensando, a gente não é uma sociedade justa em que o autogoverno seja possível, ele é desejável, mas eu não consigo ver ainda numa sociedade tão injusta como a nossa, o autogoverno por si só. Então, é esse equilíbrio entre o gerencialismo e o autogoverno, essa construção lá no micro, eu estou experimentando lá. E ao mesmo tempo que eu fico irritada, pé da vida, com o trabalhador que me questiona, eu fico pensando assim, mas eu estou provocando esses protagonismos, por que eu fico irritada com isso? Então isso está me refazendo enquanto gestora local, de perceber novos mecanismos. E hoje eu estou usando coisas que talvez em outra época eu não usaria, que nem conhecia. Mas estou usando mecanismo da prática integrativa, por exemplo, o movimento vital expressivo, como uma ferramenta gerencial para cuidado e trabalho com os trabalhadores da unidade. É uma coisa assim, totalmente nova, estou experimentando. Quem sabe um dia a gente chega a escrever alguma coisa sobre isso. Mas acho que a gente está no momento de ver novas práticas gerenciais. E outra coisa que eu fico pensando aí no mais macro, a gente todo tempo, vamos pegar o dinheiro do Ministério, mas a gente vai fazer diferente. Aonde está esse limite? Porque todo tempo o Ministério sempre colocou programas e, enfim, vinculação monetária de pagamento para os municípios a partir de determinados programas ou determinadas ações que aquele município tem que fazer. Até que ponto isso é possível?
a gente se propõe a fazer diferente, mas ao mesmo tempo precisa desse dinheiro, a gente não acaba entrando também nessa mesma lógica gerencialista? Acho que é uma dúvida que eu estou. Mas ela e depois a gente volta para o Cecília, tá bom? Perfeito. Acho que assim, Cecília, é sempre um prazer te ouvir, né? Eu tive o prazer de participar da EP contigo lá no comecinho, né? E essa discussão aqui hoje me remeteu a uma discussão antiga nossa, né? Do trabalhador real e o trabalhador ideal, né? A gente conversou tanto sobre isso lá no começo, e o quanto isso é sempre um dilema pra gente, né? Então a gente caminha tantos anos aí na IP e depois de tanto tempo voltando a essa discussão, né? Então, assim, eu concordo, assim, acho que a Márcia trouxe um pouco do que eu queria falar, assim, que essas questões gerencialistas muito duras e pesadas e vindo formatadas, né, do externo para o interno são muito complicadas. Mas também concordo que a gente ficar simplesmente pelo autogoverno é muito complicado, né? Em função desses trabalhadores ideais que nós temos, né? Que estão, assim, rodeados na lógica capitalista, reais, né? E que estão, assim, cerceados pela lógica capitalista, vêm para o SUS, né, com outros interesses, que a gente já discutiu tanto sobre isso, né? Em contrapartida, né, uma formação ainda, né, assim, poucas vezes contribuindo para qualificar, né, a vinda de novos trabalhadores mais próximos às necessidades do SUS, nem tanto, né, pensar em trabalhadores ideais, mas que se aproximem mais das necessidades do SUS, né? Acho que nas universidades a gente ainda precisa avançar muito nessa questão. Mas, assim, eu acho que é importante a gente tentar chegar num meio termo, né? Do quanto a gente também não pode se aproveitar de algumas questões, né, desse gerencialismo, né, que tem vindo com tanta força desses contratos de mestre, fazendo as construções coletivas, né, com os usuários, com os nossos trabalhadores, desses caminhos que a gente precisa trilhar, que a gente precisa alcançar, né, e dentro também do recurso que a gente tem disponível, né, que essa é uma outra questão, porque se a gente pega simplesmente esses indicadores externos e não os adequa à realidade, né, aí eu concordo plenamente com a Márcia, assim, a gente, né, não tem como dar conta de nada mesmo. Aí a gente finge para o Ministério que vai fazer, finge para nós mesmos que estamos dando conta e fica esse jogo de mentirinha, né? Então eu queria mais uma vez agradecer, acho que é sempre muito bom te ouvir. A primeira coisa que eu falaria, assim, esse encontro para mim é uma celebração amorosa e política, assim, em vários sentidos, pelo contato com vocês e numa perspectiva institucional, é sentir que esse experimento da EP, que eu acompanhei 5 anos, depois do intervalo com uma crise, é retomado. Então essa é uma característica de Campinas que nos faz diferentes. É meio bairrista, eu sou meio bairrista com Campinas, mas assim, não há experiência brasileira com essa característica de continuidade. Com essas pessoas e com a qualidade que a gente viveu, nós somos muito críticos também. Tudo que a gente olha está ruim, está pouco, não capilariza, não sei o que, não conquistou, mas tem alguma coisa acontecendo, senão nós não estaríamos aqui. Então eu queria celebrar isso, né? E assim, as questões que vocês colocaram, também de onde os 5 interventores, né, 5, 6 colocaram, da dimensão da maturidade das questões que esse coletivo é capaz de fazer, né? Quando eu falei que eu tenho dúvidas, né, eu acho que tanto o Adilson como o Roberto foram no coração das minhas dúvidas, né? Basicamente, talvez a minha grande dúvida de fundo, conceitual, assim, é correto eu insistir, como eu tenho feito, escrito, orientado, tese, agora foi a tese do Arthur Quioro, né? É real essa contraposição entre o gerencialismo e o projeto emancipatório? Ou não procede? A gente chapa, é a mesma coisa. Está claro isso? Né? Ou, diante do que o Adilson traz, né? As pressões do procurador
do promotor, as diretrizes do Ministério da Saúde, e os companheiros que estão trabalhando em Brasília dizem que a Dilma faz uma pressão nessa direção mesmo. Alguém estava justificando, eu acho que não justifica, mas esse documento diz assim, ela quer, a Dilma quer promover um governo todo com a transparência das metas e tal, né? Então, ela tem muito, ao contrário do Lula, que tinha uma característica mais política, sedutora, carismática, um jeito de governo, a Dilma tem aquela famosa forma de gerente, mas o linguajar da Dilma, a Dilma fala em empreendedorismo, né? Então, assim, isso tem um peso na sociedade, simbólico muito grande. Então, mas diante dessas pressões e das questões que vários de vocês, né, apontaram, nós temos questões concretas para resolver. Né? Nós temos grandes aflições, porque nós temos permanentemente a sensação que a rede produz menos do que poderia produzir. Na verdade, isso é um diagnóstico nacional. Tem gente que fala assim, o que nós temos instalado de capacidade física, de rede básica, hospital, leite, especialidade, procedimento e tudo, se a gente deixasse fluir a potência que tem nesses equipamentos, a gente mudaria a vida de milhões de brasileiros. A imagem assim, parece que o sistema vai com um breque de mão puxado, né? Ele anda, mas queima gasolina demais, não pega a velocidade que ele precisaria pegar. Então, sempre fica muito esse questionamento, e quando nós somos gerentes e governantes, essa ficção nossa é maior, porque a gente tem um lugar de olhar que percebe que alguma coisa, né, poderia, vamos dizer, ser fluida, desengatada, né, destravada. E essa coisa está no micro, né? Está nesse espaço que nos parece sempre meio obscuro, e a gente fala, nós temos que entrar lá. Né? Então, a primeira coisa que eu colocaria assim, então, como dúvida, né, é real a contraposição, que foi o que eu tentei construir no meu pensamento, né, entre esses dois paradigmas, eu vou continuar defendendo que sim. Né, mesmo que eles sejam quase que tipos ideais, né, no sentido que o Weber falava, a gente constrói uma certa... Quando a gente fala assim, o médico é um tipo ideal. Quando eu falo médico no serviço público, se a gente fizer uma rodada, a gente consegue escrever. O que a gente falaria? Não é aderido ao SUS, para ele é secundário, né? Ele quer o consultório, ele não dá tudo de si, ele tem um certo preconceito com a população brasileira, ele tem dificuldade de trabalhar com a equipe, não é? Quando eu falo isso, eu estou inventando. É um certo tipo ideal, mas tem médicos legais, tem médicos que não são assim, tem variações, mas tem um certo tipo ideal. Então, assim, quando eu contraponho, é para dizer que o gerencialismo ele tem um conjunto de dispositivos em si que ele opera, mas ele representa uma certa perspectiva ético-política de base instrumental. É a base dele, instrumental, no sentido que o grande Weber, né, o Max Weber, ele colocava assim, o que é a base instrumental? É a adequação dos meios aos fins. Eu tenho fim, eu tenho que adequar os meios para ele. Então o gerencialismo ele vai produzindo, né, essa famosa sobre recursos humanos, recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, né? Então são recursos para produzir isso. Então tem uma lógica de produzir esse sujeito, né? Por isso que eu fui buscar essa ideia de estrutural funcionalismo, que é diferente da concepção que certas vertentes do pensamento crítico tentaram compor, mas que na prática tem sido difícil. Segunda crise, então. Primeira dúvida, contrapor, né? Você coloca um conjunto de questões que a gente, no limite, é chapar essas diferenças. Luiz, para de falar isso. Você está meio preso ao passado, certo projeto de esquerda, já passou esse tempo, você está meio desatualizado. Em 1970 você estava ganhando a Dilson do Partido Comunista, o tempo mudou, veio a Margarete Thatcher, caiu o muro, né, o PT tomou o poder, virou essa composição que nós conhecemos, esse modo de operar. Né? Será que você está louco? Então eu acho que eu vou ficar um velhinho louco, sabe? Sempre, mas eu vou continuar falando. Então, mas, olha, gente, esse é um projeto, isso que talvez não tenha ficado claro. Quando eu falo o projeto emancipatório, a definição das diretrizes dele é do campo ético, político, filosófico. Ele não é técnico. Eu não vou lá na FGV aprender projeto emancipatório. O projeto emancipatório é uma construção do movimento sanitário brasileiro.
das lutas sociais, ele é forjado, tem trabalho sobre isso. Meu doutorado me debruço sobre isso. Ele é forjado na luta contra a ditadura, é um pensamento latino-americano próprio. Não tem saúde coletiva na Europa nem nos Estados Unidos. Lá tem saúde pública, tradicional. Né? Saúde coletiva é invencionice nosso, com todos os problemas que nós temos. Né? Então, assim, eu acho que é um pensamento que ele deve ser trazido, né? Essa coisa que a Tânia colocou, né? A Daniela colocou, trazer isso para a roda, essa compreensão, então isso é uma coisa. Agora, é claro que a operacionalização desse ideal, a própria EP é a prova disso, ele vai ter que se dar numa institucionalidade que não é fácil. Né? Para começar, que ele é governamental. O projeto emancipatório, se radicalizado na sua concepção, alguém falou em anarquismo, ele se aproxima da concepção anarquista mesmo. De muita autogestão, de autonomia, né, dessa produção. E o que nós fazemos, EP? Em contexto governamental, estatal, público, administração pública. Então, isso traz questões para nós de cultura, do modo de inserção do funcionalismo, né? A tradição política brasileira do clientelismo, do nepotismo, que nós estamos escandalizados, os escândalos que estão sendo denunciados nos ministérios e tal, mas em micro escala isso acontece diariamente na composição de todos os governos, com toda a instabilidade que traz. Então, como pegar um projeto de base emancipatória e desenvolvendo no macro, na moralidade dura, né, que é essa operação, né, dessas máquinas que nós... Né? Então, essa questão que o Roberto traz, se é possível, né, uma opção libertária cor-de-rosa, né, sem, por exemplo, lembrando assim, não é brincadeira o mundo. Então, assim, nós temos pela frente resistências, e por isso que eu quis fazer uma transformação do molecular para o molar, nós temos molares atravessando, que nos espantam pelo conservadorismo. Né? Se houvesse uma mudança na postura da instituição médica em relação à construção do SUS, a gente avançava 20 anos em um mês com os recursos que nós temos. Quantos médicos tem na rede hoje? 1.100 médicos apaixonados pelo SUS e dispostos... Não, é verdade, é isso que eu falo das polaridades. Né? 1.100 médicos apaixonados pelo SUS, com amor pelo povo brasileiro, com generosidade e solidariedade com as pessoas que procuram e com uma nova postura ética com a equipe. A gente fazia uma revolução. Fazia. Revolução com cuidado? Faria. Cor-de-rosa. Amorosa. Mas não é dura. Então essa questão que o Roberto traz me parece que é muito pertinente. É assim, como é que nós suportamos? Olha, essa tensão está na IP desde os primeiros encontros. Gente, nós estamos mole demais. Nós eram como assim, vai deixar a turma nesse ninguém? Tem coordenador que não faz EP. Tem unidade que nós não sabemos o que está acontecendo. Então, assim, essa discussão o tempo todo, né, lembra que nós, um pouco, tinha uma certa divergência entre nós, uma certa tensão, tinha os mais, né, os mais tendentes a fazer uma coisa mais estruturada, vamos dizer assim, né? Eu só queria colocar uma coisa para vocês. Gente, quando eu faço essa crítica aos instrumentos, eu fui estudar na universidade. É uma militância de SUS de 35 anos o ano que vem. E vou contar para vocês, olha, o Roberto falou, o Roberto tem razão, me denunciou publicamente. Né? O que nós já construímos de planilha, eu posso citar assim para vocês, meia dúzia de cara. Olha, tem desde planilha em Piracicaba, feita em parceria com o Vanderlei, nosso saudoso colega, e o Emerson Meir, não deu certo. Planilha de avaliação do Hospital São João Batista, artigo publicado e tudo mais, não deu certo. Trabalhei 2 anos com os petistas de Porto Alegre, inventei fazer um tal padrão mínimo da rede. O que era o padrão mínimo? É o precursor desse documento do Ministério da Saúde, eu queria até que fosse citado como autoria. Nós montamos um projeto, nós envolvemos uma secretaria inteira. Nós compusemos 32 para todos os indicadores e tudo mais. Não saiu do papel. O prontuário gerencial de Campinas, com o Gastão, 1990, lindo, bacana, informatizado, com a Silvana, né? Então, por que vocês não pegaram o prontuário gerencial e efetivamente ele se transformou num instrumento gerencial?
E agora vê o Ministério da Saúde faz na mesma lógica um instrumento para 5.500 municípios brasileiros, que não tem isso aqui. Por isso que eu terminei a minha fala assim, é um convite para nós, essa coisa da antropofagia, tanto o Roberto apontou, eu acho que vários de vocês apontaram, né? Assim, eu acho que se há um lugar no Brasil que tem condições de pegar um instrumento desse e provocá-lo, gente, cada indicador daqui, indicador não é só o número que você coleta com dado secundário. Quando eu falo de cobertura de hipertenso, tem um processo micropolítico de discussão, de enfrentamento, de andar no território, de adesão das pessoas. A cobertura de hipertensão arterial não depende só do serviço. As pessoas fazem seguimento de hipertensão no pronto-socorro, na farmácia, em vários lugares. Então tem uma complexidade, mas nós poderíamos pegar cada indicador. Se eu estivesse na IP com vocês hoje, eu não tinha o menor receio de pegar o instrumento do Ministério da Saúde e a gente explorar micropoliticamente cada indicador desse. Né? Bom, e aí só por fim, vamos falar muito aqui. Essa coisa que a Maria traz é uma coisa tão interessante, né, Maria? Né? Por exemplo, você fala desde o fundo, a central de diretoria administrativa, ali tem molecularidade. Quando a rede olha, é o molar, onde vem a diretriz, é o duro, tudo estruturado. Vai lá dentro para você ver. É pura molecularidade. Então tem uma molecularidade que inclusive é atravessado pelas molecularidades da rede, das demandas e tal. Né? Então esse processo é possível IP nesses espaços. Né? Eu acho que é uma questão interessante. E a outra coisa que a Márcia trouxe, tinha uma coisa muito positiva que vinha pintando na IP, que eu acho que tem que ser muito reforçado, que tinha equipe experimentando dispositivos por conta própria, fazendo pequenas invenções próprias. Isso não é EP, porque não era prática gerencial proposta, falando, pelo amor de Deus, isso é EP por sangue, educação permanente, a equipe tomando problema e tudo mais. É isso, vamos. Tem mais questões? Depois eu queria trazer umas novidades que eu tenho pensado, pesquisado, para compartilhar. Eu me chamo Melisse, também fui sua aluna. E também é bom estar aqui nessa manhã. Eu falo do lugar de responsabilidade de brincar todos os dias com 170 crianças e adolescentes que têm encontros marcados com CAPES infantil. É ali que eu estou, no Cecília, no campo da saúde mental e da infância. E eu faço... Eu fiquei pensando, falo ou não falo, mas quem me conhece sabe quanto é difícil ficar quieta, né? Eu converso mais com o juiz da vara da infância do que com a Dilson. Diariamente eu falo com a vara, com a promotoria. E eu estou numa semana em que eu entrei com uma criança na promotoria e terminei o dia com ela na Fundação Casa. Uma criança que foi, para se proteger, presa. E não havia nenhum ato infracional. A minha pergunta e o meu pedido para a Secretaria de Saúde nesse momento é como suportar a impossibilidade de curar, já que o sujeito escapa, sempre. Como revelar tudo que a gente já faz para além do curativo, da pressão arterial, da vacina, dos controles de rancenias e DST-AIDS, tudo que a gente já conseguiu fazer junto nessa cidade. Entendeu? Não. Como dialogar com o jurídico, né? Na judicialização do cuidado. Às vezes no distrito, acho que as pessoas suportam e me escutam, é por isso que eu consigo ficar no CAPES nesse momento. Eu estou sentada no Distrito Leste e converso com a Noroeste e com a Norte. Como deixar claro, a despeito de todas as nossas confusões, para onde a gente vai? Porque eu acho que a gente tem um grupo capaz de colocar isso no papel. Então eu vou dar um exemplo muito claro. Diuturnamente eu tenho que trabalhar com as UBS, com os pediatras, na definição se eles vão escutar os meninos até 16, até 13 ou até 10.
ou até 18. Enfim, se eu tiver um parâmetro junto com o Roberto, se eu devo tensionar ou se eu devo suportar o que é possível de cada UBS em cada território produzir, vai ser muito bom para os meninos. E eles não usam crack 25 horas por dia. Eles querem brincar, pular corda, falar da sexualidade, falar dos seus desarranjos. E em um ano do CEVI, o que o SAMU, o que as UBS, o que os apoiadores, o que a Celeste, doutora Celeste Central de Vagas, o PS da Unicamp, da PUC, o PA Centro, tem produzido de respostas novas, eu queria destacar. Então, meu pedido para ficar bem claro, assim, é muito mais confortável para a Emelice dialogar com esta casa e encontrar respostas ou direção, porque resposta não teremos, frente ao imperativo veiculado pela mídia, né? Essa realidade do crack. Eu poderia, com a nossa equipe, com atores que estão nesse grupo, contar outras realidades. Em resumo, eu não quero testemunhar a invenção de um novo manicômio. Eu não quero, é inegociável, colocar menino de 16 anos dentro das enfermarias de adulto. Aí eu estou tremendo. Porque eles dizem assim pra gente quando a gente vai, põe cola aqui na minha mão, ó, põe cola pra gente ficar bem perto de vocês. E é com os meninos que a gente encontra as saídas. Mas na secretaria a gente precisava dessas diretrizes no papel pra gente enfrentar essa crise juntos. Eu também queria falar uma coisa para vocês, que eu estou muito emocionado. Tem um idiota que se chama Fukuda, que disse que a história acabou depois do Muro de Berlim. Ele queria dizer assim que as lutas políticas acabaram, que o triunfo do mercado e de uma lógica de racionalização da sociedade deixava de fora a luta política. E Campinas é a demonstração, esse momento que a gente está vivendo, que isso é bobagem. Como a construção, né, do SUS é uma luta política, e eu fico assim realimentado, orgulhoso e feliz da capacidade que vocês tiveram de mobilizar e ser capaz de produzir esse documento e esse posicionamento diante do prefeito, né? E isso que o Adilson falou, o que eu havia comentado antes, né? EP é do campo da política. Ela não é técnica de gestão, não existe técnica neutra de gestão, funcionalizante, de indicador. A gestão é do campo da política, a política está permeada o tempo todo. Às vezes a relação com o molar, com o macro, fica muito presente, estava aqui agora conosco, né? Mas não resolve as questões do molar. Então, eles estão presentes o tempo todo, o que não nos exime da luta política cotidiana, de transformação da molecularidade que nós vivemos, né? E a INPE pode ser o instrumento para isso. Então, concordando com a Dilce e expressando a minha emoção, eu acho que eu já vivi grandes momentos no Salão Vermelho, luta pela anistia, grandes debates que nós tivemos aqui, e fico orgulhoso e um pouco recuperado com Campinas, que eu andava muito espantado e entristecido com as notícias que me chegavam dessa cidade. E eu acho que esse movimento mostra e tem muito a ver com a potência que nós queremos produzir. Parabéns para todos vocês. Então, eu fiquei pensando aqui, né, que justo na minha vez eu discretamente me sentar ali, né, esperar escutar um pouco, mas assim, eu acho que o que a gente está vivendo mostra, como você falou, né, Cecílio, essa verdade da EP, né, eu sou muito apaixonada pela EP. Eu fui facilitadora aos 5 anos da EP, eu sou muito apaixonada porque eu acho que a EP, ela é a vida mesmo. Pelo menos como a gente vive aqui em Campinas, ela é a vida. E quando eu fiquei escutando as falas aqui, e essa contradição entre o gerencialismo e o movimento emancipatório, independente da decisão que tome a gestão maior da secretaria, tem as decisões nossas também, né? Tem as decisões nossas de gestores locais, se a gente vai ser mais gerencialista ou se a gente vai ser mais emancipatório. Tem as nossas decisões de facilitadores, se a gente vai ser mais gerencialista ou mais emancipatório. Não é? Isso são linhas que se cruzam. Mesmo que a gente tenha vivido o que viveu aqui de puro gerencialismo,
desse governo, né, do quarto andar. Mesmo que o Ministério se proponha a ser gerencialista, as linhas continuam se cruzando. E eu acho que a gente sempre pode decidir pelo emancipatório, independente da situação. E aí eu tenho pensado nessa coisa do emancipatório, que veja bem, mesmo que a gente decida pelo gerencialismo, o trabalhador real, ele está lá. Eu acho que decidir pelo gerencialismo não significa que o trabalhador vai virar o trabalhador moral, como você falava, né, Cecília? Vai virar aquele trabalhador ideal, aquele trabalhador que vai cumprir, que vai fazer sua função direitinho. Não adianta. Ele está lá, o real. Então, eu penso que essa nossa decisão é acreditar no humano. Essa decisão pelo modelo emancipatório é acreditar no humano e que a diversidade do humano não é ruim. A diversidade do humano, ela pode produzir, ela tem uma potência muito maior do que a gente pode imaginar. Eu sei que precisa de muita paciência para escutar os trabalhadores. Eu sei que precisa de muita paciência. Às vezes a gente quer explodir, né? Fala assim, chega, eu não aguento esse médico, eu não aguento essa enfermeira, eu não aguento essa rotina. Mas eu sei que precisa de muito, nós gestores, resgatarmos muito essa paciência histórica, essa generosidade da escuta, essa aposta no coletivo, na construção coletiva, porque ser construtivista não é fácil. Paulo Freire é genial, mas isso exige de nós, né? Exige de nós essa generosidade, essa postura de abertura, de escuta. Só que a vida real é isso que a gente está vivendo aqui, né? Esse tobogã, essa confusão, e ser duro, ser gerencialista, eu acho que impede o crescimento e impede essa construção coletiva. Isso que eu queria pensar. Então, Cecília, essa sua aposta de nós sanitaristas, os velhos, né, que estão há tanto tempo nessa aposta, né, eu não acho que ela seja ultrapassada. Muito pelo contrário, eu acho que agora, com essa investida do gerencialismo, da iniciativa privada, nos nossos serviços do SUS, da proposta da privatização, das acreditações, que diz o seguinte, vocês não funcionam, vocês não são humanizados, serviço público, quem funciona são esses hospitais acreditados. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de provar que a nossa diversidade pode produzir muito mais humanização do que os relatórios de acreditação e desacreditação aí. Não, como é que é? Conformidade e não conformidade, que eu desacredito totalmente, isso que eu queria dizer. Né? Desacredito porque a vida me diz o contrário, me diz que é impossível enquadrar o humano nesses protocolos prontos aí. E acho que Campinas tem mais que nunca essa tarefa de provar que a gente pode sim ter um Hospital Ouro Verde público funcionando bem, ter uma rede pública funcionando bem e humanizada, porque esse coletivo que produziu essa carta aí para o Demetrio tem esse estofo, essa moral para assinar embaixo de uma carta dessa e se corresponsabilizar para que isso aconteça, porque não é o Demetrio que vai fazer isso, obviamente somos nós. Bom dia, né, a todos. Bom, Lucílio, também é um prazer estar ouvindo você novamente. Acho que vivemos grandes momentos na IP e eu particularmente também gosto muito dessa modalidade de estar instrumentalizando a gestão através de espaços democráticos de discussão, de formulação de saídas e soluções. Bom, concordo com a Márcia que é difícil falar nesse momento, depois da chegada do prefeito, mas anteriormente à chegada do prefeito tinha uma moça aqui falando do CAPSI, o nome dela é Emelice. Oi, Emelice. Ela fez uma fala bastante emocionada e que eu não poderia deixar de fazer coro à fala dela no que diz respeito à questão da drogadição, do viés da drogadição em Campinas em relação à saúde mental e reforma psiquiátrica. Por que eu não iria falar, mas como ela trouxe a emoção dela, e é a emoção minha também, e eu concordo plenamente com ela quando ela diz assim,
que ela dialoga mais com o Conselho Tutelar, com a promoção da vara da infância e com o Ministério Público a respeito dos nossos casos de drogação na infância, na adolescência, envolvendo gestantes grávidas que usam droga também. Essa também é a minha realidade, Melissa, na atenção básica. Eu também dialogo mais com essas instituições gerenciais, né? E que nunca não dão aquela resposta ou aquele diálogo que permitisse a gente olhar para a questão enquanto saúde pública e não somente uma questão para a saúde pública, né? Eu gostaria de também fazer como ela fez o pedido para que a Secretaria de Saúde olhasse para essa questão, olhasse para a atenção básica, olhasse para a questão da saúde mental, viés drogadição, viés reforma psiquiátrica, porque estamos cansados de só conversar com o Conselho Tutelar e promotor da vara da infância. Ou a gente assume que não é um problema da saúde, ou que, até que ponto é sim um problema da saúde, e que respostas a gente tem, e que respaldo a gente tem para lidar com realidades tão complexas e que trazem imenso sofrimento à nossa juventude, à nossa sociedade, que é a questão do crack e outras drogas, mas do crack especificamente, né? Na questão gerencialista, do modelo gerencialista e também do modelo emancipatório, eu gostaria de lembrar que, assim, entre nós gestores, também temos esse debate interno, né? Do quanto a gente também não é ideal, do tanto que a gente também não é moral, e o tanto que a gente precisa fazer um esforço no sentido de olharmos para a nossa prática enquanto gestores, das nossas responsabilidades perante o SUS, perante a sociedade, e olharmos para aquilo que nos mobiliza de fato, né? Seja emancipatório, eu acho que o caminho é esse. Vejo todas as dificuldades que isso traz e todas as questões que a gente vem abordando dentro da saúde pública e das dificuldades que a gente tem enfrentado com as atitudes gerencialistas. E vou mais, Melissa, assim, que a gente corre o risco, por uma pressão inadequada da sociedade, de sermos extremamente gerencialistas no que concerne a drogadição, que são as intervenções que poderão ser feitas de uma maneira policialesca, de uma maneira que não interessa a nossa sociedade e ao SUS democrático que a gente deseja. Obrigada. Meu nome é Zilda, eu estou coordenadora de urgências no município. Cecília, eu acho que a polarização conceitual ela é essencial, mas na nossa vida, para quem está na formulação, na academia, esse é o papel. Na nossa vida, a gente vive isso de uma maneira processual. Eu sou uma pessoa apaixonada pela liberdade, eu me considero libertária e anarquista, igual ao Roberto. Porém, nos nossos processos existenciais, a gente transita de um momento ao outro N vezes e de N formas. Eu estava aqui na gestão, na área de gestão, e eu me cansei, me aborreci, me estafei e fui lá para a ponta fazer saúde da família. E aí fui fazer da maneira apaixonada como eu entendo todas as coisas. O Roberto disse que eu sou um misto de Madre Teresa de Calcutá com Che Guevara. Eu e outros. E lá na ponta eu pude exercitar a coisa do processo emancipatório, como eu acreditava, queria ver se era possível fazer. Mas, pasme, eu senti falta lá de alguma coisa mais normativa, aquela mais antiga careta de quando eu entrei no Estado, que você foi meu primeiro diretor. Porque as coisas não chegam na ponta e os processos vão e vão. Aqui em Campinas, nós estamos precisando resgatar algumas coisas caretas e estamos precisando avançar nas coisas de vanguarda que a gente sempre fez. Nós precisamos dos dois movimentos, né? Estão nos faltando as planilhas, estão nos faltando os levantamentos, estão nos faltando algumas coisas.
que são ferramentas, mas nós não podemos viver só delas, né? Eu estava aqui pensando, Lloyd, que capilarizar é chegar na ponta, mas isso se faz com sangue. E o sangue flui. Nós não somos sangue. E quando a gente está capilarizando, a ponta está distante da gente. Nós vamos ter que pensar num jeito de nos locomovermos até a ponta, porque nós não vamos escorrer até lá. Eu não sei se dá para entender a imagem, né? Nós não estamos conseguindo chegar na ponta, nem com a norma, nem com a gerência e nem com a emancipação. A gente não está chegando na ponta, né? Eu consegui construir lá, mas eu tenho todo um olhar, toda uma construção, uma vida. A gente precisa chegar lá. Nós temos que trabalhar com as equipes, mas nós temos que trabalhar no marco da solidariedade. A gente tem que fazer os nossos trabalhos nas unidades em função das necessidades dos nossos pacientes. As nossas reuniões de equipe têm que ser para discutir os casos, para fazer os projetos terapêuticos, meu Deus do céu. Né? Chegou um momento na minha equipe que eu era quem mais conhecia os pacientes, porque a gente foi perdendo coisas ao longo do tempo e nós temos que resgatar. Então, acho que a polarização é perfeita, nós vamos transitar de um ponto ao outro. Eu acredito, o Adilson fez referência a algumas pessoas muito queridas, nossos professores. Eu vou falar do Nelson. Tem duas coisas que eu sempre lembro nas minhas salas. O Nelson falou do pêndulo. Ele disse que o movimento de reforma sanitária brasileiro fez um movimento de pêndulo e chegou a um extremo. E estando naquele extremo, só restava voltar. E percorrer um caminho ao contrário. E a gente passa por isso, a gente chega ao extremo do pêndulo, depois a gente retrocede, volta num ponto quase de equilíbrio e precisa arrancar e continuar para o outro lado. E tem também um trabalho seu que eu sempre digo que para a gente trabalhar na saúde, a gente tem que ter uma orelha muito grande, né? Tem que poder ouvir. E aí, isso eu acho que nos falta um pouco, né? A gente ainda trabalha de uma forma normativa e tem pouca possibilidade de aproximação entre as equipes e os pacientes. Eu acho que isso nos falta, uma maneira de capilarizar. Se eu tivesse hoje, com a vivência que eu tive que capilarizar a EP, eu iria lá para a ponta. Eu acho que aqui todo mundo devia ir para a ponta. Eu acho que é aí que a gente resgata no nosso coração a proximidade com os trabalhadores e com os pacientes. Eu acho que essa é uma vivência bem legal. Na verdade, a coisa mais complicada, eu quero dizer assim, que esses dois paradigmas, esses dois modos de pensar, eles estão rolando na sociedade com muita força. Eu vou contar uma história para vocês que é interessante, né? Por exemplo, essa concepção mais funcionalizante, né, que é tentar deixar as organizações todas parecidas, trabalhando com normas, regras, indicadores e processos iguais, tem tanta força. Essa semana eu fui no prédio novo da reitoria da Universidade Federal de São Paulo, onde eu estou trabalhando. Quando eu cheguei lá, é um prédio de 5 andares. Tive um espanto com o que eu vi, porque cada andar era um pouco maior que esse salão, mas eram separados por baias a divisória baixa. Qualquer lugar que você está, você espicha o pescoço, você vê tudo. E eu percebi na universidade um modo de ocupar o território, de funcionar, que é da empresa. Há autores que estudam isso, né? Como é que você vai ter um processo de querer deixar todos os hospitais iguais, todas as redes contratualizadas, e a própria universidade funcionando de um jeito. A moça que eu fui conversar, que era de contratos internacionais, nós estamos fazendo uma parceria com uma instituição de Portugal, né? Ela estava muito constrangida, porque por mais baixo que nós falávamos, tinha uma roda grande de pessoas em volta que ouvia. Então você tem mecanismos de visibilidade, racionalização, ocupação do espaço e, de certa maneira, desmonte dos espaços, porque a universidade pública e a privada, mas a pública, ela se caracteriza muito por pequenos, as salas, os espaços privados que nós temos, né? Você vai quebrando isso. Eu quero dizer que esse movimento mais de base, mais funcionalizante, mais gerencialista, ele tem muita força, ele tem uma disputa na sociedade, ele está como um pano de fundo para nós.
né? O que eu caracterizei como movimento, a concepção emancipatória, ele não está muito escrito nos manuais, ele é contra-hegemônico, ele vem de uma certa tradição, né? E nenhum de nós tem potência, vou sair desse encontro do DP, eu vou prestar atenção. Daqui para frente, seria emancipatório. Cruz, credo, gerencialismo. Não faço nada disso. Não vai fazer, né? Porque, assim, algum grau de funcionalização é inevitável. Quem está em função gerencial não tem jeito. Ele tem força. Então, a ideia, né? Você não faz uma opção consciente de uma opção ou outra, mas o que eu estou advogando é que a EP deveria navegar tendo esse grande pano de fundo ético-político presente. Nós podemos lançar mão dos vários instrumentos mais estruturados, mas produzindo esse pano de fundo. Por exemplo, quando eu trabalho com essa contratualização com o Ministério da Saúde, se houver a opção dessa área de assinar, tem dinheiro e tudo mais, né, eu acho que é um erro que o Ministério da Saúde está fazendo, mais muito formalista, muito carimbado, muito de cima para baixo. Né? Uma coisa é contratualizar com Campinas, uma coisa é contratualizar com 5.000 municípios. Não tem equipe, não tem tradição, não tem EP, não tem conversa, não tem quadro, não tem isso que se produz aqui. Então, o que eu estou propondo é isso que se produz aqui. Você pode, né? Mas eu coloco assim, esse tem um amadurecimento tal, uma politização tal desse coletivo, dessa experiência campineira, dela não perder esse referencial, esse fundo. Assim, nós estamos instrumentalizando o trabalhador ou suportando encontrar essa diferença com ele. Esses indicadores não são só dados secundários, números técnicos, eles mexem com os processos de trabalho. Qualquer indicador pode ser transformado e mudado, implica em transformar relações, papéis, inserção do médico, relação com a equipe, a maneira como se produz as coisas, né? Não sei se a Zilda me provocou fazer, me chamando da academia e ela do serviço, a questão da teoria e prática, né? E eu não fiz a carapuça, se foi a sua intenção, né? Porque assim, eu estou na universidade, mais sangue puro universidade, há uns 5 anos, apesar que esse período eu estava aqui, então não é acadêmico sangue puro, porque quem conversava com 120 pessoas como eu, totalmente contaminado pela micropolítica, pelas questões, eu ia lá na academia pensar nisso, né? Mas eu acho que nós temos que fazer uma renovação do pensamento sanitário. É dificílimo. Estou lendo um livro muito bonito do Deleuze, que se chama A Ilha Deserta, que foi organizada por um brasileiro que estuda a obra dele, está me escapando agora, mas enfim, são cartas, são textos, são muito acessíveis, né? E o Deleuze tem uma frase muito interessante, que é assim, é preciso muito amor para destruir. Então, assim, revisitar alguns conceitos que nós temos muito caros para nós é muito difícil, mas eu acho que está sendo necessária uma renovação do pensamento sanitário brasileiro num conjunto de questões. E vou tentar deixar um pouco mais claro ao que eu estou fazendo referência, para mostrar como pode ter esse compromisso da academia, da reflexão, com a produção, né, de novidades, porque assim, os conceitos orientam as práticas também. Não é que eles comandam a prática, mas, se pensar, nós todos operamos com conceitos, né? Clínica ampliada, vínculo, subjetividade, nós vamos produzindo, né, esses conceitos. Eu estou coordenando um projeto de pesquisa muito interessante, muito sério, em parceria com uma instituição muito conceituada em Portugal, em parceria com 2 municípios do Grande ABC, São Bernardo e Diadema, que por acaso, né, quem conhece sabe que são quadros, né, é o presidente do COSENS, que é o Arthur e tal. Então, a gente vai fazendo essas composições militantes e comprometidas. Mas estamos fazendo uma pesquisa com eles e tem acontecido coisas surpreendentes. O tema da pesquisa é a regulação, que o projeto inicialmente chama Regulação em Saúde, indo além da regulação governamental, tentando compreender, regular não é só tem outras coisas acontecendo. Mas nós fizemos uma fase exploratória, nós trabalhamos com os prefeitos, com o secretário municipal, com gente do controle social, com médico, com enfermeiro, né, com agentes comunitários, nos 2 municípios. E fazia uma pergunta que era basicamente assim,
Como é que é a assistência à saúde nessa cidade? Sem direcionar nada mais do que isso, e deixando as pessoas conversar. O que elas trouxeram são coisas muito surpreendentes. De certa maneira nós sabemos, mas quando você conduz com uma certa metodologia, um certo cuidado, nós temos uma parceria com a Graça Carambiero, que é uma socióloga do Instituto Universitário de Lisboa, tem nos dado bastante contribuição mais teórica, metodológica, né? Mas assim, nós achamos algumas questões que vou apresentá-las rapidamente. Para mim seriam problemas de EP, né? Para serem discutidos nos grupos como questões conceituais, né? E que nós estamos chamando de problemas teóricos e práticos. Primeiro problema, a quimera da rede básica. Quimera é a promessa que nunca se realiza. O que nós notamos ouvindo o prefeito falar, Marinho falar, o prefeito de Diadema falar, o secretário, assim, todo mundo fica apostando uma coisa, que o SUS vai ser maravilhoso o dia que a rede básica virar a porta de entrada do sistema, resolvendo 80% a 85% dos problemas da população, resolutivo com qualidade e tal. Isso não se realiza. Então, mas essa é a nossa aposta no movimento sanitário. Nós temos dado décadas da nossa vida para fazer essa rede básica, ser essa belezura. Campinas, se é uma cidade que tem uma rede poderosa, potente, complexa, matriciada, né, com todas as crises que vocês estão vivendo, um problema, equipe que nunca se completa, tudo isso a gente tem algum conhecimento, mas não se realiza. Então, para nós é muito difícil. Nós que ficamos sanitaristas a vida inteira, modelo hospitalocêntrico, médico centrado, produtor de rede básica, a salvação, né? Promoção, prevenção, porta à população, papapá. Nós tivemos uma reunião com o pessoal de Diadema. Gente, Diadema, com administrações petistas há 20 anos, tem 100% de cobertura de PSF, um investimento em saúde, agente comunitário e tudo mais. Na cidade, a entrada no sistema, 60% por pronto-socorro, 40% por rede básica. Mas fizeram um estudo interessante, que era a classificação de risco azul e verde e vermelho azul, mas pronto atendimento e tal da rede, é azul também. Mais surpreendente, não é à noite, porque a rede está fechada, é de dia também. Então, se tem um modo de funcionar que essa rede não se realiza, isso coloca um desafio para nós, porque na verdade o que você vê? Quando você vê que ela não funciona, você reitera. Só um documento da Abraço agora, é assim, pelo amor de Deus, a rede básica é a nossa aposta, ela é tudo, nós temos que investir. Então, o primeiro grande problema, a quimera da rede básica. Olha que coisa que ele coloca para nós uma certa reflexão crítica de tudo que nós temos falado. Segundo problema prático de pesquisa, que eu achei muito interessante, chama-se a disjunção tempo do gestor, do trabalhador e do usuário. Nós nunca disjunção, os tempos são valorizados de maneira diferente. O gestor tem um tempo, né, da possibilidade, o trabalhador tem um tempo da necessidade de operar aquele bom cuidado, e o usuário tem o tempo dele da urgência da doença. Esses tempos não se encontram. Por que o povo ama o pronto atendimento? Porque o tempo do funcionamento do PF parece mais com o tempo dele. O tempo da UBS é um tempo que não bate com as pessoas. Ele bate só em parte. Então, como explorar isso? Né? Inclusive, eu estou orientando o mestrado agora, o menino é bem esperto, nós queremos falar de disjunção temporo-espacial. Porque também tem uma disjunção de tempo. Nós muitas vezes distribuímos as pessoas numa lógica nossa de proximidade, ou mesmo de distritalização, de áreas de cobertura, que não bate necessariamente com o que as pessoas trabalham. Né? Nós estamos trabalhando com um outro conceito, que são, vamos dizer assim, uma dupla de conceito, que é usuário fabricado, usuário fabricador. Então nós temos o tempo todo um certo ideal de fabricar o usuário, que é agendado, que segue a regra, que come alface, faz prevenção de risco, que vem no dia certo, que vai na unidade no horário de funcionamento, né? Que tem paciência e tal. E uma coisa que nós sabemos que existe, mas olha que você faz uma pesquisa para ver, o usuário fabricador. Esse nos surpreende, nos irrita. Mas tem uma produção do usuário, que é essa coisa que deixa a gente desorientado, o jeito que eles procuram os serviços, as estratégias, né? Então, nós estamos explorando isso. E, por fim, já que o nosso tema é regulação, nós estamos trabalhando com 4 regimes de regulação, que nós estamos chamando.
o regime de regulação governamental, esse grande esforço, central de regulação, antifluxo, protocolos, que é muito bacana, né? Nesses dois municípios, a regulação político-partidária, eleitoreira, vamos chamar assim, é impressionante. Eu não sei como é que está em Campinas ainda hoje, né? Uma cidade mais civilizada, desenvolvida politicamente, mas assim, Diadema e São Bernardo, todos os vereadores fazem regulação, é uma presença constante. Nossa, mas mesmo uma prefeitura igual Diadema, com tantos anos, é uma prática, né? Tem a coisa interessante, que é o regime de regulação profissional. Os profissionais regulam o sistema, e o que nós chamamos de regulação leiga. Então, repara, então, quimera da rede básica, usuário fabricado e fabricador, disjunção dos tempos e os regimes de regulação, coloca novas questões para nós que, no mínimo, nos obriga a deslocar de certos modos que nós temos pensado. Isso tem impacto imediato, como pensamos acolhimento, fluxos de paciente, redes de cuidado, né? Então, eu me sinto muito estimulado, assim, quer dizer, eu acho que a gente tem uma contribuição, e essas questões, né? E nesse momento, pela característica da pesquisa, nós temos um compromisso de, imediatamente, nos resultados da pesquisa, fazer essa discussão de uma forma de EP com os gestores. Então, nós queremos um pouco levar para eles esses achados, assim, o que é que a gente faz com isso, né? Com esses achados, como é que a gente pode trabalhar. Então, isso, eu acho que essa coisa que a Eunice traz com essa emoção, tem tanta coisa para a gente falar dela, mas eu particularmente, eu pegaria um tema que também, além da capilarização, nós tínhamos uma grande preocupação sempre presente na EEP, que nós chamávamos de institucionalizar a EEP. Eram dois movimentos, capilarizar e institucionalizar. O que era institucionalizar? A EEP ter conexões com a gestão, de maneira que ela pudesse ser um balizador, né? E tivemos bons momentos, assim, por exemplo, quando trabalhamos o programa da mulher, resultou num conjunto de questões. Por exemplo, a recepção, tentamos fazer uma grande humanização das recepções, mas as respostas da administração não puderam ser na rapidez. Às vezes, pequenas coisas. A pasta do prontuário mais bonito, o conforto do funcionário trabalhar, o bebedor, né? Então, esse é um tema. Eu, talvez, agora, de qualquer maneira, a EEP, ela não tem jeito, ela nunca vai correr totalmente por dentro pelos canais competentes. Né? Isso tem que falar mais com os procuradores, com outros espaços, é normal da EEP. Se a EEP vem funcionando, ela vai fazendo linhas de fuga para fora desse espaço. Não tem jeito. Aliás, é coisa que a gente já faz por poder dar conta do cuidado. Lloyd. Em nome da coordenação do programa, a gente queria te dar esse mimo. E a gente espera que ele te traga alegria por alguns dias ainda, tem aqui uns botões, para você se lembrar da emoção que você virou aqui com a gente hoje. Tá bom? Que a emoção que eu vivi aqui é mais bela que a flor do orquídea e vai durar mais do que esse botão que ainda vai desabrochar. Fará parte do meu relicário de recordações e de conquistas e de coisas maravilhosas que deram sentido para a minha vida e que eu vivi nessa amada cidade de Campinas e que vocês estão batalhando para continuar linda e maravilhosa.